Em uma época em que Israel estava em guerra contra os filisteus, os dois exércitos estavam acampados em lados opostos do vale de Elá. Entre os filisteus havia um guerreiro gigantesco chamado Golias, que media cerca de 2,9 metros, e era um verdadeiro monstro no campo de batalha. Golias usava uma armadura pesada, um capacete de bronze e carregava uma lança, tão grande que só a ponta pesava cerca de 7 quilogramas. Todos no exército de Israel temiam enfrentá-lo. Por 40 dias seguidos, Golias saía do acampamento filisteu e desafiava os israelitas. Escolham um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, seremos seus escravos. Mas se eu vencer, vocês serão nós os escravos. Os soldados israelitas tremiam de medo. Ninguém ousava enfrentá-lo, nem mesmo o rei Saul, que era o maior e mais forte do exército de Israel. Davi, o pastor de ovelhas. Enquanto isso, longe da batalha, um jovem chamado Davi cuidava das ovelhas de sua família em Belém. Ele era o mais novo de 8 irmãos, e não era guerreiro, apenas um pastor. Mas ele tinha algo especial, um coração cheio de fé em Deus. Seus 3 irmãos mais velhos estavam no exército de Israel, e um dia, seu pai, Jessé, pediu que ele levasse comida para eles e verificasse como estavam. Quando Davi chegou ao campo de batalha, e ouviu os insultos de Golias contra Israel e contra Deus, ficou indignado e perguntou: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Os soldados zombaram dele, e até seus próprios irmãos tentaram silenciá-lo. Mas Davi não se calou e disse que estava disposto a enfrentar Golias. Davi diante do rei Saul. Davi foi levado até o rei Saul, que olhou para ele e disse: você não pode lutar contra esse gigante. Você é apenas um jovem, e ele é um guerreiro treinado desde a juventude. Mas Davi respondeu com confiança: quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, se um leão ou um urso atacava, eu os matava com minhas próprias mãos. O Senhor que me livrou dessas feras me livrará também das mãos desse filisteu. Vendo a coragem de Davi, Saul permitiu que ele lutasse. O rei ofereceu sua armadura, mas Davi recusou. Ele não precisava de espadas ou lanças. Confiava apenas em Deus e em sua funda, uma espécie de estilingue usado pelos pastores. A batalha contra Golias. Davi pegou 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as em sua bolsa e caminhou em direção ao gigante. Quando Golias viu aquele jovem franzino se aproximando, riu e zombou: você vem até mim com um pedaço de... sou um cachorro. Davi, porém, respondeu sem medo: você vem contra mim com espada, lança e escudo. Mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo, Deus te entregará em minhas mãos. Golias avançou contra Davi, mas antes que pudesse atacá-lo, Davi colocou uma pedra na funda, girou-a rapidamente e lançou com força. A pedra atingiu Golias bem na testa, e o gigante caiu no chão. O exército inteiro ficou em choque. Ninguém conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Davi correu até Golias, pegou a espada do próprio gigante e a usou para cortar sua cabeça, mostrando a todos que o Senhor estava com ele. Quando os filisteus viram que seu maior guerreiro estava morto, entraram em pânico e fugiram. Os israelitas correram atrás deles e venceram a batalha. O que podemos aprender com essa história? 1. Não importa o tamanho do seu desafio, mas o tamanho da sua fé. Davi não era forte nem experiente, mas confiava totalmente em Deus. 2. Não deixe que os outros te desanimem. Seus próprios irmãos e até o rei Saul disseram que ele não conseguiria, mas Davi não deixou as críticas o abalarem. 3. Prepare-se para a batalha. Mesmo que pareça pequena, Davi já tinha enfrentado leões e ursos antes. Então estava pronto para Golias. Pequenas batalhas nos preparam para desafios maiores. 4. Acredite que Deus pode te usar de forma inesperada. Davi era apenas um pastor, mas Deus o usou para derrotar um gigante e mudar a história de Israel. Depois desse feito, Davi se tornou famoso em Israel e, mais tarde, foi ungido rei, se tornando um dos maiores líderes da história bíblica. Essa história mostra que não precisamos ser os mais fortes ou os mais preparados. Basta termos fé e coragem para enfrentar nossos desafios.